Olha, mamãe, pastor Jesus. Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Nós estamos começando mais um culto de oração, onde louvamos ao Senhor, e eu quero convidar você para, neste momento, fecharmos os nossos olhos e fazermos uma oração. Feche seus olhos, vamos orar. Amantíssimo Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela Amém. presença do Santo Espírito na nossa vida. Que nesta noite, neste Amém. culto de oração, possamos compreender mais do seu amor por nós. Pedimos a tua bênção em nome de Amém. Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos. Nós tivemos vários pedidos de oração. Nós vamos lê-los agora para vocês. E logo em seguida, o irmão Francisco, primeiro ancião da igreja de Buritama, vai estar orando. Eu gostaria de fazer menção ao pedido do Rick e também do irmão Edson, da igreja de Birigui. Eles pedem pelo irmãozinho. A Kelly, lá de Barbosa, pede oração pela sua família. A Leia, de São Brás, também pede pela sua família. A Claudiane, de Coroados, pede oração pelo Fábio e pela Preta, que estão com Covid. A Alessandra, de Coroados, pede pela humildade, para que as pessoas tenham humildade. A Joana, de Birigui, pede pelo Danilo e pela Larissa. O Evanston, de Birigui, pede pela família dele e também pelo irmãozinho. A Isabel, de Coroados, pede pela sua família. O Zé Luiz, de Brejo Alegre, pede para que tudo volte ao normal para cultuarmos nas igrejas. A Bia, de Brejo Alegre, pede oração pela sua família. A Carmelita, de Barbosa, pede oração por ela. A Nilza, do Jardim Santana, pede para que ninguém perca a fé. O Leandro Graça, de Birigui, pede pela família e pelo trabalho. O Fábio, de Birigui, pede um projeto da sua família. O Carlinhos, de Birigui, pede para o fim dessa pandemia. A Lia, de São Brás, ela agradece, pois sua filha e seu neto estão estudando a Bíblia. O Andrés, de Birigui, pede pelo fim da pandemia. O Valdeci, de Birigui, pede oração pelo seu patrão. A Lenir, de Birigui, pede pela saúde da família, e em especial pelo seu esposo. A Sônia, de Birigui, pede pela família. Também a Rosicler, de Havaiandava, pede pelos irmãos mais novos na fé, que têm que enfrentar esse distanciamento neste momento. Também o Donizete, de Birigui, pede pela sua filha Gabriele, que está lá em Maringá, nesse isolamento, sozinha. A Maria Cleusa, de Havaiandava, pede pela Alice, netinha do Beto. Ela já melhorou, mas ainda carece das nossas orações. E ela também agradece pela proteção e pelo amor de Deus. A Terezinha do Santana agradece como Deus tem cuidado da sua família. O Francisco de Buritama pede forças a Deus para vencermos essa situação, e pela igreja de Buritama, também por mim, que sou pastor, e por minha família. A Rose, de Penápolis, pede oração pelo João e pelos jovens pastores. A Vera do Santana pede pela vida espiritual da família. A Suzy do São Brás
pede por ela. O Adalto do São Brás pede pela gestação da nora e pela prima em São Paulo, e também pelo batismo da sua mãe, a dona Nadir. A Luísa de Birigui pede pela mãe do Zinho, que está internada, e pelo tio dele, que fez uma cirurgia cardíaca lá na Bahia. A Vanessa de Birigui pede pelo Espírito Santo na vida do seu esposo. Neste momento, eu vou convidar o irmão Francisco, primeiro ancião da igreja de Buritama, para estar orando. Ore por nós, irmão Francisco. Perfeito, uma boa noite para os irmãos. Eu gostaria de ler aqui um versículo bíblico, 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos ensinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Nosso bondoso Deus, nosso eterno Pai, na condição de teus filhos, nós estamos conectados com os irmãos e com o pastor, e, sobretudo, sob a orientação do Senhor Deus, Espírito Santo, que nós possamos ser agraciados e abençoados pelo Senhor, e nesta mensagem que nós vamos receber hoje, todos sejam abençoados pelo Senhor Jesus Cristo. Te pedimos pelos pedidos de oração, e todos os nossos irmãos, todos nós estamos passando por esse momento difícil, temos os ídolos, temos todos os outros irmãos que estão necessitados também, e que o Senhor Deus nos ajude para que nós possamos vencer esta crise, e o Senhor Jesus está no controle de todas as situações do mundo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, orientando-nos através do teu Santo e Bom Espírito. E nesta noite possa usar o pastor para trazer a mensagem de renovação, uma mensagem de esperança, uma mensagem que nos traga fortalecimento da nossa fé. Que Deus nos ajude e nos proteja em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos, irmãos. Neste momento, eu e você vamos estudar a palavra de Deus, continuando o que nós estamos estudando sobre eventos finais no livro Preparação para a Crise Final. Eu quero dizer para você que logo, logo, nós teremos a possibilidade de voltar a cultuar nas nossas igrejas. Mas, por enquanto, nós continuamos cultuando através do Facebook e do YouTube. Quero convidar você para entrar no nosso YouTube. O YouTube é PR Ney Jorge, e você pode entrar lá e você pode assistir todos os cultos. Você também pode assistir o culto através da página IASD Central Birigui, aonde nós estamos transmitindo os cultos todos os domingos à noite e quartas-feiras à noite. Quero convidar você, neste momento, para estudarmos um pouquinho a palavra de Deus. Quero convidar você a ler na palavra de Deus o texto que está em Amós, capítulo 9, verso 9. Amós, capítulo 9, verso 9. O livro de Amós, um pequeno livro profético, onde nós ouvimos a palavra de Deus. Abramos aqui em Amós, capítulo 9, verso 9. Diz aqui na Bíblia, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Eu e você vivemos hoje um período de dificuldade, nós vivemos um período de certa sacudidura. Muitos pedidos de oração e conversas que eu tenho tido com irmãos,
eles têm me mostrado uma necessidade de reavivar a fé. Já falamos sobre reavivamento e reforma, mas agora todos nós, de certa forma, estamos sendo cirandados, nós estamos sendo sacudidos. Durante um tempo, fui pastor na cidade de Marília, e lá perto a Marília tem uma cidade chamada Garça. Só quando eu cheguei para ser pastor naquela cidade, eu tive a oportunidade de saber que meu sogro havia nascido naquela cidade, a cidade de Garça. Algumas vezes nós visitamos os irmãos lá, e lá naquela região de Marília, Garça, existe muita plantação de café. Já se fazem mais de 10 anos que eu saí daquela região, mas naquela época ainda tinha várias plantações de café. E eu ficava maravilhado como eles batiam café. Aqui, o profeta Amós fala do sacudir o trigo. Diz que quando a pessoa joga o trigo, aqui diz, não cai um só grão no chão. E eu via lá eles batendo o café, e eles não deixavam o café cair no chão. Aquela região maravilhosa de Marília, Garça, me traz muita saudade, mas me faz compreender um pouco do que diz aqui o profeta Amós, quando ele diz que ele iria sacudir, mas que nenhum grão cairia no chão. Isso me dá uma certa alegria, preocupação, porque quando nós passamos por sacudidura, temos medo, temos pavor. Agora, aqui diz que nenhum grão de trigo cairá no chão. Jesus diz em Lucas, capítulo 22, verso 31 e verso 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha só, Jesus falando sobre sacudidura ao apóstolo Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus falando de uma análise, um peneiramento na vida de Simão. Bom, todo filho de Deus individualmente e a igreja em conjunto passarão por uma prova especial que sacudirá a fé. Essa sacudidura, esta prova se denomina sacudidura. Eu estava vendo sexta-noite, ontem à noite, o pastor Roberto Mota. Hoje, há pouco, eu estava vendo o pastor Luiz falando sobre as 7 igrejas. São eventos importantes, mas a sacudidura é um evento no final dos tempos, onde eu e você passaremos por provas duras, que vão provar a nossa fé. Sacudidura é um vocábulo figurativo que designa uma experiência especial da seleção e apostasia do povo de Deus. O grão é sacudido para que os quebrados ou qualquer corpo estranho caia por entre os furos da peneira e a palha seja soprada no vento. Vejam só, é uma forma de purificar o povo. A sacudidura purifica o povo de Deus. Existem algumas causas fundamentais para a queda de muitos. Primeiro, descuido e indiferença religiosa. Quando eu e você vivemos uma indiferença religiosa, isso pode nos levar à queda. Não queremos mais ir aos cultos, não queremos ler mais a palavra de Deus, não queremos mais dedicar a vida a ajudar as pessoas. Isso pode nos levar à queda. Segundo ponto, perseguição por
leis religiosas. Existem leis, e algumas delas virão no futuro, que elas prejudicam a nossa fé. A Igreja Adventista do Sétimo Dia prima pela liberdade religiosa. Qualquer tipo de lei que prejudique a fé da pessoa, a religião da pessoa, ela abala a fé das pessoas. Terceiro ponto, falta de aceitação da mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia. Nós acabamos de ver o pastor Luiz Gonçalves falando das igrejas de Apocalipse. A mensagem essa é de arrependimento e reforma. Nós precisamos nos arrepender e precisamos mudar a nossa vida. Quarto ponto que pode nos levar à queda: um conhecimento superficial voluntário da verdade divina. Daí serem desviados pelas falsas doutrinas. Uma coisa é alguém que foi doutrinado desde criança e aprendeu daquela forma e não conhece a verdade bíblica tal qual está na Bíblia. Outra coisa é eu, com as minhas pressuposições, quando aprendo algo novo, eu rejeito de forma aberta aquele ensinamento. E aí, isso se torna como uma barreira entre eu e Deus. Nós não podemos conhecer de forma superficial e nem podemos rejeitar os conselhos que estão na palavra de Deus. Bom, o resultado da sacudidura agora em processo, a sacudidura já está em processo, meu irmão, minha irmã. Ainda não estamos na volta de Jesus. Amém, que ele volte logo, mas nós passaremos pela sacudidura. Não tem como não passar. Ela será a apostasia de certo número de membros da igreja. Infelizmente, em meio às dificuldades, alguns abandonarão a fé. Eu vi aqui um dos pedidos de oração, uma irmã pedindo pelos novos na fé, irmãos pedindo por parentes que estão fracos na fé. Infelizmente, em momentos de dificuldade, nós nos revelamos e alguns acabam se afastando. E alguns deles estão em elevada posição na igreja. Não é porque nós temos um cargo, porque nós temos uma função na igreja, que isto vai evitar que eu caia na fé. A palavra de Deus diz: quem está em pé, cuide para não cair. Outra coisa, parte desses apóstatas se converterá nos piores inimigos da verdade e do povo de Deus. Os nossos inimigos da fé não estão fora, estão dentro. Quando eles enfraquecem na fé, eles se tornam inimigos e passam a criticar tanto a pregação do evangelho como a liderança da igreja. Porém, ninguém que leve uma vida de plena consagração e de verdadeira comunhão com Deus precisará ser afetado. Olha só, ninguém precisa ser afetado, meu irmão, minha irmã. Nós podemos ter uma vida cristã, apesar das dificuldades, de forma em comunhão. No livro Testemunhos, um volume americano, da autora Ellen White, volume 4, página 51, diz assim: Deus está agora cirandando o seu povo, provando os seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, não trigo, pois não haverá valor neles. Eu me preocupo com isso. Veja só, eu e você podemos ser palha se não estamos arraigados na palavra de Deus. Testemunhos, volume 1, página 99, diz assim: Deus está cirandando o seu povo, terá uma igreja pura e santa. Amém, né?
Não podemos ler o coração das pessoas. O Senhor, porém, tem provido meios para manter pura a sua igreja. Deus mantém a sua igreja, meu irmão, minha irmã. Você e eu somos mantidos pelo Espírito Santo. Bom, primeiro ponto, descuido ou indiferença. Apocalipse 3:13 diz sobre Laodiceia: és morno. Vejam só, a autora Ellen White diz assim: foram-me mostrados que eu antes vira chorar e orar com agonia de espírito. A multidão de anjos da guarda em seu redor fora duplicada e estavam revestidos de uma armadura da cabeça aos pés. Paulo fala sobre esta armadura. Seu rosto expressava tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa por haver passado. Não será fácil passar por este momento, mas venceremos, protegidos por Deus, pelo seu Santo Espírito, por sua armadura. Diminuía, ela diz, o número dos que faziam parte deste grupo. Os descuidosos e indiferentes, que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação por elas, a lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados para trás em trevas. O seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Irmãos, é triste quando alguém abandona a fé, mas novas pessoas, elas aceitam a pregação do evangelho e vão substituindo esses que infelizmente vão abandonando a fé. No livro Primeiros Escritos, página 271, está escrito: perguntei o que estava operando esta grande mudança. O anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Vejam só, a chuva serôdia que falamos antes, ela nos capacita a passarmos pela sacudidura. Segundo, perseguição por leis religiosas. No livro Grande Conflito, página 608, está escrito: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mesma mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência da verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Quando a perseguição religiosa aflige alguns com medo, abandonam a fé e ainda se tornam inimigos daqueles que continuam guardando a lei de Deus. No livro Primeiros Escritos, página 50, diz: começou a forte sacudidura e continuará, e todos que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a santificar-se por Deus, por sua causa, serão joerados. Veja só, meu irmão, minha irmã, é a provação que me leva a firmar a fé. No livro Testemunhos Seletos, volume 2, página 164, está escrito: os membros da igreja serão individualmente provados. É verdade, eu e você não estamos na igreja hoje, mas estamos fazendo uma igreja aqui na internet. Alguns colocam a sua fé quando tem outras pessoas. É verdade, quando um irmão diz que está orando por mim, nos pedidos de oração pediram por mim e por minha família, isso aumenta a minha fé. Mas não é o fato de eu estar sozinho que eu devo fraquejar na fé.
Então nós somos provados individualmente. Nem eu nem você sonhávamos com esse dia que nós estamos vivendo hoje. Serão colocados em circunstâncias em que serão forçados a dar testemunho da verdade. Muitos serão chamados a falar diante de concílios em tribunais de justiça, talvez separadamente e sozinhos. E sua alma se acha opressa de remorso pelas oportunidades desperdiçadas e os privilégios que negligenciamos. Nós precisamos firmar a nossa fé. Terceiro ponto, recusa da mensagem de Deus a Laodiceia. Lá em Apocalipse 3,16 diz: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Os que perseveraram em sua indiferença e não recebem a admoestação de Cristo, contida na mensagem à igreja de Laodiceia, serão vomitados ou expelidos do corpo de Cristo no tempo da sacudidura. Eu agradeço a Deus por me manter na fé, apesar dos anos e das dificuldades. Agradeço a Deus pelas misericórdias derramadas na minha vida e da minha família. Mas nem tudo são flores. Existem dias difíceis, existem dias muito duros, existe o medo do desemprego por causa da fé, existe o medo por causa da opressão. Mas se vacilarmos na fé, nós seremos deixados. No livro Primeiros Escritos, página 70, diz: perguntei a significação da sacudidura, o que eu vira, e foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira, ou seja, de Jesus Cristo, à igreja de Laodiceia. E isso produzirá um efeito no coração daquele que o receber e levará a testemunhar. Eu não vejo a hora de nos reunirmos. Hoje à tarde até estávamos eu, minha esposa e o irmão Fábio da igreja do São Brás vendo algumas possibilidades de algum tipo de culto juntos. Não vejo a hora de testemunhar. E tenho certeza que você também não vê a hora de testemunhar. Mas você pode testemunhar hoje. Você pode falar do amor de Deus. Hoje um irmão me pediu uma Bíblia para dar de presente para alguém que ele está estudando a Bíblia. Olha, ele está estudando a Bíblia com alguém, não sei se fisicamente ou se virtualmente, mas ele quer dar uma Bíblia. Então testemunhe, mande vídeos, mande áudios, mande textos. Não é um momento de ociosidade. Estarmos presos dentro de casa não significa que devemos estar ociosos. O solene testemunho que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar um profundo arrependimento. Todos os que recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Quarto ponto, conhecimento superficial, que levará muitos a se deixarem desviar por falsas doutrinas. Eu estava impressionado com a pregação do pastor Mota falando sobre a condição do homem no estado da morte. A Bíblia é muito clara sobre isso. Os mortos ressuscitarão. Se os mortos ressuscitarão, eles não podem estar no céu. Ora, imagine você, se eu estou no céu e Deus fala assim, não, agora eu vou te ressuscitar. Não existe isso. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois disso, nós os vivos, os que ficarmos, arrebataremos juntos para o céu. A Bíblia é clara, mas muitos entendem a Bíblia de forma superficial. E quando entendem a Bíblia de forma superficial, em especial de forma voluntária, porque ele quer desse jeito, ele vai abandonar a fé. Ele vai enfraquecer. No livro Testemunhos, volume 1, páginas 80 e 81, diz assim:
rapidamente os dias que haverá grande perplexidade e confusão. Satanás, vestidos de trajes angélicos, enganará, se possível, os próprios eleitos. Haverá muitos deuses, muitos senhores, estará soprando todo o vento de doutrina. O Senhor tem servos fiéis que hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Deus tem pessoas o tempo todo fazendo a sua pregação do Evangelho. No livro Testemunhos para Ministro, página 112, diz assim: ao vir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Eu não vou entrar em textos polêmicos, mas eu me assusto com o que alguns pregam aqui e ali. Eles usam ilustrações, alegorias que não são bíblicas, não são explicações bíblicas para determinados assuntos e acabam enfraquecendo a fé. Eles não ajudam, eles enfraquecem a fé das pessoas. No livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 270, diz assim: os que semeiam enganos acerca de Deus e da natureza, os quais inundam o mundo com ceticismo e são inspirados pelo inimigo caído, e também estudante da Bíblia, sabe qual é a verdade essencial ao povo e se empenha em distrair as mentes das grandes verdades destinadas a prepará-las para os que estão prestes a sobrevir sobre o povo. Temei a Deus e dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo. O juízo virá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. São verdades completas em si mesmas. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Não, mas temos que parar com isso. Precisamos pregar a Bíblia como ela é. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falei sobre o estado do homem na morte. Imagine você que está triste porque perdeu alguém, saber que pode falar com aquele que você perdeu. Isto é suave ao ouvido, mas é um engano. A Bíblia diz que aqueles que morreram nada sabem, não já sobre coisa alguma, diz o livro de Eclesiastes. Quando a lei for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis. E uma proporção maior do que agora poderão prever e dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Irmãos, a sacudidura não é agora, neste momento de pandemia. A sacudidura tem a ver com a quebra da lei de Deus. Eu já vi um aqui, outro ali, falando sobre sacudidura. Estamos sendo sacudidos, é verdade? A minha fé está sendo provada, a sua também. Mas coisa pior virá. Testemunhos, volume 1, página 429, diz assim: vi que estamos agora no tempo da sacudidura. De alguma forma, eu e você já estamos sendo sacudidos. Começou a forte sacudidura e continuará. Precisamos firmar a nossa fé. Nós precisamos estar juntos. Deus está provando o seu povo. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, orando uns pelos outros. Deus nos chama para orarmos. Como disse, o texto lá de Testemunhos, volume 4, página 51, diz agora: Deus está agora cirandando o seu povo, provando seus propósitos e motivos.
muitos serão apenas palha. Eu não gostaria que eu fosse palha e não gostaria que você fosse palha. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos cair na fé. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Todos seremos provados, mas não precisamos cair. A única maneira de passar incólume pela prova da sacudidura é manter constante e profunda comunhão com o céu, uma vida de oração contínua, o abandono das ambições egoístas e uma atitude de estudo incessante das Escrituras e do espírito de profecia, assim como a entrega completa da vida a Deus para obedecer-lhe e trabalhar pelos perdidos. Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versos 35 a 39. Será, perdão, deixa eu aqui. Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Em seguida, responde com ênfase completa: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem coisas presentes, nem no porvir, nem em poderes, nem na altura, nem na profundidade, nem em qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Eu e você, firmados em Deus, firmados em nosso Pai, não precisamos cair, irmãos. Nós podemos nos agarrar nas mãos de Deus, ser usados pelo Espírito Santo. Os sinais revelam que está próximo o tempo que o Senhor se manifestará e que em suas mãos peneirará e limpará completamente o seu campo. Nós estamos próximos, muito próximos, de ver Jesus voltar. Não sei o dia, a hora, a Bíblia não revela, mas os sinais nos mostram que estamos próximos a ver Jesus voltar. A igreja não cairá, ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora. Não é a igreja que cai, sou eu e você, se permitirmos é que caímos. A igreja permanecerá. Ninguém, senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, será encontrado entre os leais e fiéis, sem mácula, sem ruga de pecado, sem engano da sua boca. Eu e você vamos vencer. Amém? Quarta-feira, nós vamos estudar sobre a perseguição religiosa que haverá no tempo do fim. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, você que está no Facebook, você que está no YouTube, você que está no Zoom e está nos assistindo neste momento. Quero orar por você neste momento. Feche seus olhos. Vamos orar. Amantíssimo Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por nos abençoar com a presença do Senhor na nossa vida. Não queremos ser joeirados como palha, mas queremos ficar na peneira como verdadeiro trigo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, você que nos ouve nesta noite. E quarta-feira à noite estaremos de novo neste canal falando sobre a perseguição. Que Deus nos abençoe, meu irmão, minha irmã. Uma boa noite a todos. Meu irmão, minha irmã, você que está no Zoom, eu vou ligar agora. Acabamos